E contratação, meus amigos, será que ainda vem alguém? A gente tem notícias e atualizações nesse vídeo aqui. Também tem informações sobre propostas que chegaram por jogadores do Ceará. E também falar do jogo contra o Juventude. Temos desfalques e temos Vina. Treinou hoje no time titular. Confere tudo aqui no Ceará Mil Grau, depois da vinheta. Cuida! Salve, salve, minha rapaziada, Caio Ricini por aqui, mais uma vez, meus amigos, para trazer as últimas informações sobre o nosso Vozão, falar sobre o mercado da bola, falar sobre desfalques, falar sobre possíveis novidades no jogo contra o Juventude, mas antes de mais nada, pedir para que você taque o dedo no like aqui, meu amigo, fortaleça o nosso trabalho, taca o dedo no like, no hype, deixa o teu comentário, o que você acha aí dessas situações que a gente vai comentar no vídeo, beleza? Então bora lá, minha rapaziada, começando pro mercado da bola, tá? Surgiu ontem a informação de que o Ceará teria fechado totalmente o ciclo de contratações nessa janela, que inclusive já fecha próxima semana, mas tivemos notícias aqui que saiu hoje, vou até deixar na tela para vocês, surgiu uma notícia do Horácio Neto, que comentou, mas eu tô lendo aqui a notícia do futebol cearense, tá? Mercado da bola, após realizar 5 contratações, Ceará avalia investido em mais um reforço na reta final da janela. Que reforço seria esse? Em qual posição? Não sabemos, mas vamos lá, complementando a matéria. Depois de acertar 5 contratações para a sequência do Campeonato Brasileiro, o Ceará pode ampliar a lista em breve. De acordo com o repórter Horácio Neto, que inclusive está voando, o homem cravou todas as contratações de Vozão, da Rádio Povo CBN, a diretoria alvinegra avalia a possibilidade de buscar mais um atleta em função que possa oferecer maior consistência e qualidade ao elenco. A gente espera e acha que seja um lateral esquerdo, tá? Então, é esperar. Teve a notícia de ontem, que inclusive o Renato Manso falou, né, que o Ceará teria fechado esse ciclo de contratação e tudo mais. Só que aí o Horácio Neto disse que ainda há a possibilidade, ainda existe a possibilidade do Vozão fazer alguma contratação aí nessa janela, que tivemos Rodriguinho, Paulo Baia, Vinícius Zanocelo, Luca e também o nosso craque Vina, né, que inclusive, falando agora sobre o jogo diante do Juventude, hoje Vina treinou entre os titulares, tá, meus amigos? Só que ele treinou entre os titulares porque o Lourenço foi papai, né? Lourenço estava de licença paternidade aí, então o Vina entrou aí no lugar do Lourenço, foi testado no time titular, treina pronto hoje no PV, tá? No Presidente Vargas, que o Ceará fez. E aí, como o Lourenço estava de fora, o Vina foi testado ali na posição do Lourenço. É interessante para a gente já saber mais ou menos como é que o Condé enxerga o Vina, né? Como é que ele pode aproveitar a qualidade do Vina no restante aí do campeonato, como é que ele vai utilizar o Vina, em que posição, da melhor forma. Enfim, vamos esperar, mas eu realmente acho que ele vai ser utilizado ali como meia realmente. E assim, Lourenço de fora, eu acho muito difícil que o Vina inicie de fato como titular, tá, rapaziada? Não vamos se iludir, até porque tem toda a questão física, a questão também de ritmo de jogo, mas o fato é, como a gente já comentou aqui várias vezes, ele é opção, tá? É opção, físico já tá ok, já tá 100% liberado ali pela fisiologia, então a tendência é de que o Vina realmente esteja disponível para esse jogo e faça a estreia aí diante do Juventude. Como eu já disse, não como titular, mas vamos aguardar aí, porque realmente deve ser uma opção para segundo tempo e possivelmente entrar aí como meio campo. Vai depender também, obviamente, da circunstância do jogo, da intensidade do jogo, depende de muitos e muitos fatores. E, inclusive, mais de 25 mil pessoas confirmadas já, tá? O Ceará soltou e a parcial ontem, então a tendência, mais uma vez, é de um público aí pelo menos acima dos 30 mil. Então, eu creio em casa não lotada, mas casa cheia aí diante desse Juventude. Expectativa muito grande para esse jogo, que mais uma vez, né, um confronto direto contra um time que está lá embaixo na tabela e a gente tem que vencer o jogo. É um jogo que a gente tem a obrigação de vencer dentro da nossa casa, com o apoio da nossa torcida, que a gente já demonstrou a força que tem. Então o Ceará não pode desperdiçar esses 3 pontos, meus amigos, de forma alguma. É realmente ir para cima desse Juventude, que é o pior visitante do Brasileirão. Estou aqui no Futebolês e tem aqui essa matéria, cara, falando exatamente disso. O adversário do Ceará, Juventude, ainda não venceu fora de casa na Série A. Então, o Juventude vai atrás aí de quebrar um tabu dentro do próprio campeonato diante do Ceará, tá? Ó, em 9 jogos fora de casa, o time gaúcho acumula 8 derrotas e um empate. É uma campanha muito ruim, mas muito ruim. E aí são 4 gols feitos, 29 gols tomados, desempenho que resulta em um aproveitamento de 3,7%. A gente fica, torcedor do Ceará é daquele jeito, né? Já fica meio cabreiro com a situação, porque o Ceará é aquele famoso, né? Gosta de ressuscitar defunto e tal, mas vamos esperar que dê a lógica, né? Entre aspas, o Ceará é favorito para esse jogo. Eu acho que
Isso não é dúvida para ninguém, mas não achem que vai ser jogo fácil, porque na Série A não tem jogo fácil. A gente espera aí 1-0, meu filho, é goleada. Importante é os 3 pontos. E aí, rapaziada, a lateral esquerda, né? Nosso problema da lateral esquerda. Por que eu digo problema? Matheus Bahia ainda é dúvida para o jogo. Infelizmente, Matheus Bahia, ó, né, segundo jogada do Sistema Verdes Mares, está aqui a notícia, ó, não treinou. Matheus Bahia segue como dúvida do Ceará para encarar o Juventude. Isso porque o Matheus Bahia já vinha de lesão, né? Ficou de fora dos últimos jogos do Ceará. Rafael Ramos improvisado ali na lateral esquerda, porque até o Condé percebe que o Nicolas não dá. Né? A galera fala, ai, macho, é porque o Condé foi na coletiva defender o Nicolas. Óbvio, meu amigo. O cara vai na coletiva detonar o jogador dele, perder o elenco? Não vai. Então, assim, é preocupante, porque o Bahia é um cara essencial para o nosso sistema defensivo e, além dele, a gente ainda vai ter um baita desfalque, que é o William Machado, nosso principal zagueiro, para mim um dos principais nomes do Ceará na temporada, extremamente regular. É um grande destaque em números também nessa Série A. E é isso. Provavelmente, não vou dizer provavelmente, mas existe essa dúvida aí em relação ao Matheus Bahia. E o William Machado já é certeza, né? O William Machado está suspenso aí, levou o terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Grêmio. E aí deveremos ter na zaga, eu acho que Marcos Vitor e Marlon. Se fosse para chutar, eu chutaria isso aí. Mas também não duvido ali que o Condé teste o Éder, até porque tem a questão das posições, né? Do lado direito, lado esquerdo. Então vamos esperar aí mais baita de salto na nossa zaga, tá? William Machado. E aí, cara, se a gente fosse em Bahia, outra coisa que preocupa, o Rafael Ramos sentiu um desconforto e não treinou também com bola. Então, Nicolas pode ser a única opção na nossa lateral esquerda. Aí, meus amigos, Nicolas entrando de titular esse estádio no sábado, raia taxa, viu, meu patrão? Mas torcer aí para que o Matheus Bahia volte, se recupere e esperar também que o Rafael Ramos tenha sido aí só poupado e tenha sido uma besteira aí esse desconforto muscular e que esteja disponível para o jogo. Porque realmente nada contra a pessoa. Mais uma vez aqui, a gente critica a qualidade do jogador, que inclusive não tem nem culpa. A culpa é da diretoria que trouxe. Mas é esperar que o Matheus Bahia se recupere e também o Rafael Ramos para a gente ter uma consistência melhor ali, já que a gente já vai ter um baita desfalque na zaga, que é o William Machado. E aí, meus amigos, para finalizar o vídeo, falar sobre o mercado da bola, vamos citar aqui sobre o mercado da bola referente às propostas que chegaram no Ceará, tá? Ceará, segundo o Alexandre Mota aqui, eu vou deixar o corte para vocês, mas ele falou que o Ceará definiu algumas situações como inegociáveis diante de alguns jogadores, por exemplo, William Machado, por exemplo, o Dieguinho, e que o Ceará foi assediado, de certa forma, por alguns clubes, mas que o Ceará simplesmente não abriu mão de determinados jogadores. Confere aí no vídeo. E além disso, o que o Ceará trabalhou muito nessa janela, Denise? A manutenção dos seus principais jogadores. Para a realidade do Ceará, não perder os destaques é muito importante. Sim, e o Ceará, Dieguinho é um deles, né? O Dieguinho é um deles. William Machado é um deles. A informação que eu tenho é que o Departamento de Futebol sinalizou para os empresários dos jogadores o seguinte: eles são inegociáveis. Não vamos abrir nenhuma negociação. Se alguém quiser fazer proposta, não chegue nem perto, que vai ficar fechado aqui o portão. Esses dois jogadores são inegociáveis. Outros atletas receberam também uma sondagem mais forte. Pedro Henrique, a gente sabe que teve o Atlético Paranaense, né? O próprio Lourenço, o Bruno Ferreira e todos esses jogadores também, né? Internamente a diretoria do Ceará trabalhou para que eles permanecessem no clube. Então o Ceará trabalhou para evitar a saída de jogador que ele não quisesse que saísse. Quem saiu do Ceará, Denise? Foram 8 atletas. A gente às vezes até não rememora que foi uma grande quantidade. Mas todo mundo que saiu não era útil ao Condé. Por exemplo, nomes como Ramon Menezes, o Ceará ganhou R$1 milhão na venda dele. Outros jogadores, né, como o próprio João Vitor, da base, foi jogar no futebol do exterior. O Lelê rescindiu o contrato para retornar ao Fluminense e ainda rendeu quase R$2 milhões aos cofres do Ceará. Recalde e Rômulo não estavam rendendo. O Recalde nem jogava, o Rômulo não rendeu nada. Foram liberados também. Então uma gama de muitos atletas, né? Um mais recente, Bruno Tubarão, extremamente contestado. E acho que foi um acerto, né? O Ceará acabou realojando esse povo. Sim. Se eles não são úteis, libere esses rápido, atletas. Né? Foi rápido. Todo mundo saiu, abriu espaço e trouxe esses outros 5 atletas. Todo mundo preenchendo lacuna do Condé. Se o jogador é do nível que o Ceará queria, aí eu acho que é outro debate. Talvez o torcedor que está em casa, que está acompanhando a gente, vai falar, mas poderia ser um centroavante melhor, mas poderia ser um outro ponta. Antes tentou fulano de tal, cicrano. Mas, de fato, ele atendeu as lacunas. Né, galera? Então, só para vocês terem uma noção, mercado da bola do Ceará não foi só trazer jogadores, mas também manter as principais peças aí do elenco. Inclusive,
Ceará fez um bom trabalho em relação a isso, né? Nenhuma peça essencial, nenhuma peça que era destaque por aqui acabou saindo nessa janela. Então, bom trabalho aí feito pelo departamento de futebol. E é isso, minha galera. Mais um vídeo por aqui. Se você gostou, pedir mais uma vez para que você, taque o dedo no like, ajuda demais a gente para entregar o conteúdo, o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante, entregar para cada vez mais alvinegros e alvinegras. Gostou muito do vídeo? Deixa o hype, tá? E também, obviamente, seu comentário, sua opinião, o que você acha sobre a lateral esquerda. Se o Bahia não jogar, você colocaria de fato Nicolas? Você colocaria Rafael Ramos? Em relação a contratações, você traria mais alguém? Deixa aqui teu pitaco. E é isso, até a próxima. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Amanhã tem live, hein?